volta com o nosso programa Eclésia, ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Rede Século XXI, falando na noite de hoje sobre os milagres de Jesus, né? Por que Jesus realizou tantos milagres durante sua vida pública, né? Se isso tinha um motivo específico, se era apenas para atender bem as pessoas que chegavam perto dele. É tudo isso que a gente está falando no programa de hoje. Os nossos contatos sempre ficam disponíveis aí no vídeo para você ligar para a gente, para você mandar o seu telefonema, o seu recadinho via telefone ou também via WhatsApp. Acompanhe aí os contatos e você faça a sua pergunta e a gente, na medida do possível, põe aqui a tua dúvida na nossa conversa. Como fez a Elísia Coelho de Souza, que eu estava dizendo no bloco anterior, que era a nossa vizinha aqui mesmo de Valinhos, e a gente vai aproveitar o gancho para o Padre Guido começar a explicação aqui do segundo bloco falando sobre isso. Ela fala sobre a fé, Padre Guido. É necessário ter fé para que a gente alcance o milagre? Isso valia na época de Jesus e vale na época de hoje ainda? Olha, se nós fizéssemos uma pesquisa dos milagres que Jesus realizou à vantagem de pessoas doentes, quase sempre acontece de ler esta frase: tua fé te salvou. Isto é, o milagre deve ser interpretado como uma recompensa da fé. É o mesmo Jesus, prezados amigos telespectadores, que um dia ele disse: olha, se vocês tivessem fé, né, como um grão de amoreira, né, digamos assim... Grão de mostarda, né? Mostarda, vocês poderiam dizer, olha, até para um monte, sai daqui, vai mais para lá, e o monte vai obedecer. Isto é, nós somos pessoas que precisamos todos aumentar a nossa fé. Tantas vezes, desculpem a expressão, não quero ofender a ninguém, mas somos todos um pouco como São Tomé. Nós precisamos pisar, precisamos tocar, precisamos enxergar e não acreditamos no valor da presença de um Cristo. Olha, quando Tomé soltou aquela frase, né? Se eu não boto o meu dedo nas chagas de Jesus, eu não vou acreditar. Só que quando Jesus lhe apareceu, sabemos todos o que aconteceu. Ele caiu de joelho, meu Senhor e meu Deus, pronunciou Tomé. E Jesus aproveitou para lhe dar, desculpe a expressão, uma bronca, né? Jesus lhe disse: olha, Tomé, você está acreditando porque está vendo, mas bem-aventuradas aquelas pessoas que acreditam mesmo não tendo visto. Isso eu até ia deixar para o final da nossa conversa aqui, mas já vamos adiantar, Padre Guido, porque podia ser uma conclusão da nossa conversa. Posso a gente falar bastante de milagre, Sim. Conhecer. A gente não pode cair nessa tentação de querer que a todo momento aconteça milagre, como se a gente quase que ficasse ali cutucando Deus. E aí, não vai realizar um milagre? Como São Tomé, que só acreditou vendo, a gente também não tem que acreditar, como o ensinamento do próprio Cristo, mesmo quando não acontecem os milagres, Padre Guido? Uma pergunta muito profunda que você está fazendo, Eric. Meus irmãos, prestem bem atenção. Deus sabe já, antes que nós façamos o nosso pedido, Ele já sabe do que nós estamos precisando. Ele, porém, quer experimentar a nossa fé, para que nós possamos experimentar como importante encontrar a resposta de Deus. Agora, Deus sabe qual é o momento certo de conceder uma graça. Alguém, porém, poderia dizer: mas padre, vem cá, eu estou precisando de uma graça, eu estou fazendo tantas novenas até das mãos ensanguentadas, eu estou renovando até a minha profissão de fé várias vezes, mas me desculpe, Padre Guido, parece que Deus seja um pouquinho surdo. Deus não quer atender ao meu pedido. Não é bem assim, meus irmãos. Deus conhece as necessidades de cada um de nós. Ele quer que nós saibamos entregar até a nossa fraqueza nas mãos dele e fique tranquilo que Deus vai atender ao nosso pedido. Aliás, seria o caso que não estivesse eu aqui hoje, mas um grande santo e doutor da igreja, Santo Agostinho, que chegou até a escrever um livro com um título meio estranho, O Silêncio de Deus. Em língua latina ele escreveu este livro para poder responder a uma pergunta. De um lado, Jesus fala: tudo que pedirdes com fé ao meu Pai que está no céu,
ele vos concederá. Ótimo. Mas, pelo outro lado, alguém diz, mas padre, eu estou pedindo, mas parece que Deus não atende o meu pedido. Santo Agostinho, neste livro, O Silêncio de Deus, explica as 3 motivações que justificam o fato que Deus não atende ao teu pedido. Ele diz, ou você não está bem com Deus, isto é, vive no pecado grave, e primeiro é necessário reconciliar-se com Deus, Certo. ou você está pedindo coisas que não estão certas, coisas que não são boas ou são ruins. Entre aspas, uma vez, gente, eu estava escrevendo as intenções da missa, vejam só, e veio uma mulher para marcar ela também a intenção da missa, e me disse, padre, quero que celebre a missa por uma grande graça alcançada. Eu estava escrevendo estas palavras e me veio uma curiosidade. Perguntei, senhora, qual é a grande graça alcançada, motivo pelo qual a senhora está encomendando esta missa? Padre, me respondeu, minha filha conseguiu fazer bem o aborto. Puxa vida. Mas vejam só, gente, mata uma criança e louva a Deus. Ué, Deus não vai atender a pedidos assim. Por isso Santo Agostinho fala, ou nós não estamos bem com a nossa consciência, ou estamos pedindo coisas ruins, Certo. né? Ou estamos pedindo mal, não sabemos pedir. Ao invés de dizer na oração, seja feita a vossa vontade, estamos dizendo, seja feita a minha vontade. Entendi. Quando nós devemos aprender na oração a entender exatamente o que é que Deus quer de nós. Porque os caminhos de Deus nem sempre batem com as nossas aspirações. Padre Guido, é nesse sentido também, a gente nem tinha conversado sobre isso anteriormente aqui na nossa reunião que a gente sempre faz, mas é nesse sentido também, assim como o Santo Agostinho quis, vamos dizer assim, dar uma explicação racional sobre essas possibilidades, alguns séculos depois, São João da Cruz vai tratar também das noites escuras, daqueles períodos áridos, na qual dá a impressão que você fala, mas Deus não te ouve. É nesse sentido também que São João da Cruz vai lembrar desses episódios, Sim. na qual Deus tem, vamos lá, os seus métodos de lidar conosco? Sim, ou chamadas também de aridez espirituais. Certo. Sim, exato. E quem sofria muito era também Santa Teresina, do Menino Jesus, que entrou no Carmelo seguindo o carisma de São João da Cruz, inclusive. Né? Madre Teresa de Calcutá também, sim. nos seus relatos dizia assim, sempre sentia essa aridez espiritual, achar que aquilo que ela estava fazendo era Sim. só para benefício próprio, não benefício do outro. Quer dizer, todo mundo tem essas dificuldades, vamos dizer assim, Padre Guido? Sim. A metodologia de Deus nem sempre se torna bem esclarecida para todos nós. Eu estava dizendo que se dependesse de nós, não deveria existir nenhuma farmácia na esquina, nenhum hospital, menos ainda a morte. Mas nós sabemos que na nossa natureza humana precisamos dos remédios, precisamos também dos hospitais, etc. Né? E, inclusive, ninguém de nós, mesmo fazendo a maior ou pior maquiagem, que pode enganar que está com uma determinada idade, isto é, vamos todos terminar a nossa caminhada aqui na Terra. Verdade. Agora, Deus é uma pessoa que é divina, que se torna Pai e providência divina na nossa vida quando Ele nota a sinceridade do nosso estilo de vida. Por isso, as graças são exatamente até a recompensa de um jeito com o qual nós vivemos. Usamos a palavra muito mais simples. Se, neste momento, estamos chegando nas casas de pessoas nas cidades onde há, por exemplo, um Carmelo, daquelas freiras de estrita clausura que nunca saem daquelas 4 paredes. Certo. Eu já vivi na cidade de Passos, né? E mais de uma vez, Eric, eu perguntei na igreja na hora do sermão, alguém de vocês, meus queridos fiéis, que nunca recorreu às orações daquelas irmãs?
ninguém levantou a mão. Quer dizer, todo mundo contava com a oração daquelas irmãs lá do Carmelo. Exato. Por quê? Porque uma vida de total consagração a Deus, Deus responde também para ele. E muitas pessoas sabem que existe este diálogo com Deus e procuram, naturalmente, até uma resposta mais construtiva. Aliás, eu vou fazer o seguinte, Padre, vou lembrar aqui os nossos amigos telespectadores. Se você mora numa cidade que tem um Carmelo, você já visitou o Carmelo da sua cidade? Ou mesmo outros mosteiros de clausuras que não sejam exatamente do Carmelo, como, por exemplo, as irmãs Clarissas também vivem em clausuras e outras religiosas. Faça essa experiência, porque você vai ser atendido pelas irmãs através de uma grade, né? Ou às vezes tem a irmã externa que sai até uma sala para te atender, alguma coisa assim. Mas ter contato com essas religiosas que vivem 24 horas por dia, dedicando a sua vida para interceder por elas e por nós que estamos aqui fora, é uma experiência interessante. Eu já fiz essa experiência e foi muito profunda. Visite, então, um desses mosteiros aí na sua cidade, que tem essa vida de estrita clausura, e depois você manda aqui para a gente a tua experiência, como foi. Faz essa experiência. Exato, né? Gente, é gratificante também dizer isso, né? É um reconhecimento público, né? Agora, não esqueçam, Santo Agostinho tinha razão, para receber a graça de Deus, precisamos estar bem com Ele, quindi com uma consciência tranquila. Aliás, até o mesmo Jesus chegou um dia a dizer, se você estiver pronto para fazer uma oferta lá no altar e se lembra que há um problema com o teu irmão, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois volta e a tua oferenda será aceita para Deus. Muito bem. Bom, o tema é rico, Padre Guido, a gente deu alguns parênteses aqui, mas vamos voltar um pouco aqui e falar dos milagres de Jesus. O senhor já comentou rapidamente, mas queria que o senhor voltasse a falar sobre a quantidade de milagres públicos, na vida pública de Jesus. Os evangelhos narram 36. 36. Mas os evangelhos apócrifos, ou seja, aqueles evangelhos que não foram confirmados pela igreja como os autênticos, né, que não são reconhecidos pela igreja como autênticos, narram 121. Será que Jesus fez mais que os 36? Olha, para dar uma resposta, eu usaria a expressão de São João, evangelista, que diz que se quiséssemos colocar por escrito os milagres que Jesus realizou, não seriam suficientes as bibliotecas do mundo para conter o relato. Já é gratificante, é ter uma ideia, né? Mas os 121 milagres a mais que os evangelhos apócrifos citam, não são somente como um número, mas próprio estão desenvolvidos cada um. São milagres até da infância de Jesus. Né? Milagre que ele fazia quando era criança, ou também milagre da natureza, na hora que se encontrava até com Nossa Senhora, por exemplo, né? Tem uma passagem muito forte, até chocante, do processo que foi feito contra Pilatos, né, a respeito de Jesus. Né, e está escrito que trouxeram na sala do tribunal a camisa de Jesus toda cheia de sangue. E quando entrou aquela pessoa tendo nas mãos a camisa de Jesus, todas as bandeiras representantes das nações do Império Romano viraram como se estivesse fazendo um gesto uma reverência, até isso. Bom, Padre Guido, vale a gente ressaltar aqui, a igreja afirma categoricamente que os evangelhos inspirados são 4, aqueles que estão na Bíblia, no Novo Testamento, e esses outros evangelhos apócrifos, porque muitos livros foram escritos nos primeiros anos após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja não aprova como sendo verdadeiramente inspirados. Mas, Padre Guido, dentre os evangelhos apócrifos, a gente não pode afirmar que tudo que está ali é mentira também, né? Exato. A gente não tem condições de afirmar nem que é verdade, nem que é mentira, né? Não é Exato. isso? É bem interessante esta sua pergunta para deixar bem claro qual é a interpretação, digamos assim, do milagre que se dá a este evento extraordinário. Os episódios narrados pelos evangelhos apócrifos tinham como finalidade de apresentar a pessoa de Jesus em tantos momentos diferentes. Um Jesus que só semeou o bem,
Às vezes alguém pode pensar, parece uma lenda, uma historinha para ser contada nas criancinhas. Tá bom, mesmo aí tem um ensinamento teológico, porém. Entendi. Exato. Inclusive, até do ponto de vista artístico, nós temos centenas de obras, sobretudo de pinturas e de esculturas, que retratam episódios do Evangelho com um fundo, digamos assim, apócrifo. Entendi. Por exemplo, uma pintura famosa da Anunciação do Arcanjo a Nossa Senhora. Aparece Nossa Senhora que está segurando um grande vaso com água. Por quê? Porque um evangelho apócrifo fala que ela recebeu a visita do arcanjo Gabriel voltando da praça, onde tinha um chafariz, ela pegou a água e estava chegando em casa com a água. Este pormenor, que não existe nos 4 evangelhos, mas no evangelho apócrifo, foi estudado por um pintor que apresenta Maria naquele momento. Ou seja, é interessante, vale a pena como conhecimento literário, Sim. Mas desde que a gente sempre fique em mente que a igreja reconhece apenas os 4 evangelhos como verdadeiramente inspirados, que são os 4 evangelhos que estão lá na Bíblia, na nossa Bíblia, no Novo Testamento. Ô Padre Guido, tem um monte de pergunta interessante Sim. chegando aqui. Aliás, eu quero destacar aqui um detalhe interessante. Está aí no seu vídeo o nosso e-mail, né? Sempre, em todo o programa, a gente recebe perguntas que não necessariamente é do mesmo tema que a gente está tratando no dia. É impossível a gente responder todo mundo. Mas por e-mail, nesse endereço de e-mail que está aí no seu vídeo, durante a semana o Padre Guido responde. Então, se houver dúvida, se você tiver dúvida sobre algum outro assunto que não está relacionado aqui, o que a gente está discutindo no dia, manda e-mail nesse endereço que está aí no seu vídeo, no eclesia@rs21.com.br, que o Padre Guido responde depois durante a semana, tá certo? Não deixa de mandar, não. Fico muito contente em poder ajudar as pessoas, mesmo que não se trate de um assunto específico, porque às vezes acontece, meus amigos, conversando com amigos para cá e para lá, saem perguntas, ninguém sabe responder. Esta pode ser uma boa oportunidade para ter um esclarecimento sobre determinados assuntos da nossa fé. Ô Padre Guido, no finalzinho desse bloco, assim, queria só nomear alguns desses milagres dentre os 36. Me ajuda aí a lembrar de alguns. Vamos lá, por exemplo, o primeiro deles, a gente já falou aqui, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. O primeiro milagre da vida pública de Jesus foi esse, né, Padre Guido? Perfeito, sim. E foi um milagre, digamos assim, uma palavra meio forte, que Jesus operou amando de Nossa Senhora, hein? É verdade. Fazer tudo o que eles vos disserem, né? Exato, foi ela e Jesus, nós sabemos que nunca sabe dizer de não para sua querida mamãe. É porque, como explicaremos no próximo bloco, né, a maneira de conseguir os milagres, o caminho muito belo, viável para todos nós, é exatamente recorrer à intercessão de Nossa Senhora e também dos santos. Bom, Jesus curou leprosos, Sim. Jesus curou cegos, ressuscitou mortos, como por exemplo, a gente já disse aqui, Lázaro, a filha de Jairo, etc. O filho da Naim, da viúva de Naim, A né? viúva de Naim. Bom, Sim. todos esses milagres que são algo gigantesco, extraordinário, já bastaria, aliás, a própria figura de Jesus já bastaria para justificar toda a nossa fé. Mas, Padre Guido, na história depois da igreja, o senhor já até citou agora há pouco aqui uma fala do próprio Jesus que disse, se vocês acreditarem, vocês farão milagres como esses e até maiores. Sim. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, depois eu queria que o senhor explicasse para a gente, por gentileza, no próximo bloco, Padre Guido, na história da igreja, esses milagres continuaram acontecendo e quem realizou esses milagres? Sim. Né? Para a gente entender isso. E uma pergunta até que o nosso telespectador aqui, que é muito interessante. Como a igreja faz para reconhecer se esses milagres são verdadeiros ou não? Né? Então a gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo. A gente volta já já.